Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do Sr. Juiz Desembargador Carlos Alexandre, enquanto Presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, um requerimento aprovado por esta Comissão em instâncias do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o que significa que, nos termos regimentais, terá a prerrogativa de iniciar esta audição. Cumpre-me apenas recordar a todas as senhoras e senhores deputados os termos em que a mesma decorrerá. Portanto, irei dar a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que disporá até 5 minutos para colocar as questões que entender pertinentes. Darei a palavra ao Sr. Dr. Carlos Alexandre para responder, agradecendo antecipadamente que, na medida do possível, se possa conter nesses 5 minutos, na exata medida em que todos os demais grupos parlamentares, a quem eu irei dar a palavra igualmente por 5 minutos, formularão sequencialmente as suas perguntas e eu só devolverei a palavra ao Sr. Turno depois de terminadas estas questões, o que significa que, eventualmente, até alguma questão que tenha ficado menos clara na primeira resposta, terá a oportunidade, obviamente, de dispor também desse tempo para retomar o tema. Não há quaisquer dúvidas procedimentais, portanto, renovando a todos e a todos os meus cumprimentos, a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faço favor, tem até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Dr. Carlos Alexandre, antes de mais, muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso pedido para vir aqui à Assembleia da República. O nosso objetivo, para deixar desde já muito claro, obviamente não é fiscalizar o seu trabalho, porque ele ainda está a principiar, é assegurar que esta unidade de combate ao fraude que foi montada é mais do que um anúncio, mais do que propaganda política, é mesmo para ser consequente e que o Dr. Carlos Alexandre tem todos os meios ao seu dispor para fazer um bom trabalho consequente e que possa responsabilizar e, sobretudo, o que é muito importante também, dissuadir eventuais ilícitos futuros. Para que isto seja possível, o Dr. Carlos Alexandre e a sua equipa, naturalmente, têm de ter todos os seus recursos, todos os recursos ao seu dispor, para que possam fazer esse trabalho. Portanto, antes de mais, esse é o nosso grande propósito, é ouvir o Dr. Carlos Alexandre e saber se, de facto, tem esses recursos ao seu dispor e, caso não tenha, nós vamos ter de interpelar o Governo para garantir que isso acontece. Depois, outro ponto que nos parece muito importante é o de diferenciar aquilo que acontece no Serviço Nacional de Saúde. Há muita ineficiência no Serviço Nacional de Saúde, isso está estudado, grande parte dela decorre da forma como a nossa administração pública está montada, decorre de peças de legislação kafkianas como o Código dos Contratos Públicos, em que muitas vezes existem incumprimentos, mas que não são deliberados, não têm o intuito de praticar qualquer tipo de ilícito, decorrem da complexidade da lei depois da sua aplicação na prática. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos diferenciar isto. Diferenciar aqueles casos que decorrem da complexidade da lei e daqueles que são intencionalmente fraude e que pressupõem algum tipo de esquema ou alguma intenção. Depois, terceiro ponto que nos parece muito importante, nós temos de perceber como é que casos como aqueles que ocorreram no Hospital Santa Maria, mas que infelizmente não serão certamente caso único, como é que foi possível acontecer isso? Porque em causa está também o dinheiro dos contribuintes, os nossos recursos, que são escassos. Não somos um país propriamente rico no contexto europeu e, portanto, casos como aqueles que foram relatados não deveriam ser possíveis, pelo menos sem existir um grande sistema de alarmística que pudesse interceder a tempo e horas, porque aquilo que foi o relato do Conselho de Administração de Santa Maria foi que havia 12, creio que 12, mecanismos de verificação e alerta, quer dizer, 12, e não foi possível perceber, ou pelo menos sinalizar a tempo e horas, para que se pudesse indagar como é que era possível que um cirurgião, primeiro, estivesse ele próprio a fazer a codificação, que é um procedimento profundamente errado e, obviamente, que dá aso a este tipo de situações, porque depois permite fazer codificações que não correspondem necessariamente àquela que foi praticada. E, portanto, como é que é possível que um sistema onde nós colocamos tantos e tantos recursos por ano não tenha aqui uma estrutura que consiga sinalizar e criar um sistema de alarmística, pelo menos para sinalizar que algo
não necessariamente seja um ilícito, mas que algo merece ser investigado. Nós já temos tecnologia, abordagens, métodos e dados mais do que suficientes para conseguirmos fazer este tipo de alarmística. Não seria propriamente, enfim, ciência de ponta, é aplicar aquilo que já existe. Depois, outra questão que também tenho para colocar ao Dr. Carlos Alexandre é de que forma esta unidade se sobrepõe ou não ao Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde, que já existe no contexto de serviços partilhados do Ministério da Saúde e que tem essa incumbência, e bem, de ir recolhendo dados e de, enfim, analisar padrões, tendências e perceber se há alguma coisa que fuja a essas, enfim, a esses padrões que deveriam estar a ser obedecidos. Portanto, finalizando, são estas aqui as nossas principais preocupações, mas sobretudo o que preside esta convocatória é assegurar que o Dr. Carlos Alexandre tem todos os recursos ao seu dispor para que possa fazer um trabalho efetivo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Mário Marinho Lopes. A palavra então, Dr. Carlos Alexandre, faça favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria agradecer esta amável recepção e a oportunidade que me dão de esclarecer aqui alguns pontos, tanto quanto me seja possível, atento à recente indigitação. Sr. Deputado e os Sr. Presidente, Srs. Deputados, não estou muito habituado a vir a esta casa. A primeira vez que vim foi há um ano e tal atrás, 2 anos talvez, para uma candidatura à Procuradoria Europeia, portanto, o procedimento era outro e o tema era outro. Esta é a segunda vez que venho a esta casa. O facto é que, Sr. Doutor, indo ao ponto, em novembro passado, no final de novembro passado, fui abordado pelo Governo no sentido de indagar da minha disponibilidade para participar numa comissão, numa estrutura que pudesse complementar, articular, coordenar, vejo isso depois tudo retratado na resolução do Conselho de Ministros, todas as diversas entidades que se debruçavam sobre o fenómeno da fraude ou da corrupção, se é que ela existe, no Serviço Nacional de Saúde. O único contacto que eu tinha tido, para além dos tribunais, onde trabalho há 40 anos, desde 1 de outubro de 85, com a esfera fora dos tribunais, tinha sido na Polícia Judiciária Militar, em 2000, quando fui convidado a assumir pelo Governo de então, na pessoa do Ministro Castro Caldas, já falecido, quem presta homenagem, a trabalhar na Judiciária Militar. Este é o segundo contacto que eu tenho com qualquer entidade, para trabalhar em qualquer entidade fora da esfera judicial. Ponderando que estava a escassos dias, 3 meses da jubilação, de reunir o requisito de idade para a jubilação, eu entendi aceitar, vendo do que se tratava, por 2 ordens de razões. Em primeiro lugar, porque o Serviço Nacional de Saúde é uma instituição fundamental e um pilar do nosso sistema democrático, ao qual presto homenagem, estou ligado desde que em 1980-84 fui deputado municipal no Conselho de Mação, e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde para mim foi fundamental numa época da minha vida, para familiares. Entendo que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser preservado. Nele trabalham cerca de 150 mil pessoas. Essas pessoas merecem todo o respeito e consideração e sem eles o serviço não é possível levar a cabo. Ponderando estes 2 elementos, mas também a necessidade dos utentes que a ele recorrem, entre os quais me conto, quer eu próprio, quer familiares, resolvi aceitar esse convite por parte do Governo. Em 9 de dezembro, como é sabido, a Sra. Ministra da Justiça, melhor do que ninguém saberá isso, e os Srs. Ministros da Saúde e o Sr. Primeiro-Ministro, havia que solicitar a autorização ao Conselho Superior da Magistratura. Como existem carências nos tribunais, admiti que essa autorização não viesse a ser concedida, mas como, repetindo, estava a escassos 100 dias de calendário de atingir a jubilação, acedi a que fosse submetido o pedido. Para minha surpresa, ou não, talvez não me fica bem dizer isto, foi aprovado por unanimidade e no dia 9 de dezembro, portanto já estamos do final de novembro a princípios de dezembro,
e no dia 11 foi aprovado no Conselho de Ministros. E no dia 19, que é o dia subsequente à última reunião de conferência, em que tinha projetos e que os meus colegas tinham projetos em que eu era asa, dirigi-me então ao sítio, que é a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, onde está cometida a logística desta entidade, novamente, que faça alusão, à CCF-SNS. Pronto, lá chegado, apresentei-me e, de facto, desde então tenho tido a colaboração de todas as entidades relacionadas com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que é na oportunidade com quem tenho que me relacionar, e que, nos termos da resolução, vem aguardando, como eu próprio também, a indigitação dos 6 membros permanentes indicados por diversas entidades, que será a primeira fase de constituição dessa comissão. Isto ocorre desde o dia 19 de dezembro, a altura em que comecei a ir para lá trabalhar. Meteram-se os dias das férias de Natal, Ano Novo, e estou lá de novo desde o dia 5 de janeiro. Hoje é dia 21 de janeiro, e há ainda algumas entidades que não indicaram o seu membro permanente, certamente por vicissitudes diversas, mas aguardo, estamos numa fase muito incipiente, aguardo que o façam. Gostaria que isso pudesse acontecer o mais rápido possível, tenho a certeza, aliás, que vai acontecer o mais rápido possível, e quando essa Constituição tiver toda completa, tomaremos então conta das funções que nos são atribuídas. Neste momento, neste entretanto, e com respeito ao seu item meios, a criação de um subdomínio para canal de recepção de qualquer correspondência, denúncias, seja o que for, elementos práticos, fora dos domínios do Ministério da Saúde, em termos informáticos, a criação de endereços, quer um pessoal onde recebo tudo o que me vier dirigido, que os cidadãos entendam, ou as entidades, quer denúncias de qualquer tipo. Portanto, se me pergunta em termos de meios, nós estamos nesta fase muito incipiente, fui alojado ali numas dependências facultadas pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, no edifício do próprio Ministério da Saúde, que me foi logo dito que, a breve trecho, deveríamos sair dali, não só o Ministério, como também, se o Ministério iria sair, eu não ficaria lá, com certeza. Para o campus, que é assim que lhe denominaram, ao princípio eu nem sabia o que era o campus, de campus só me lembrava da Justiça, depois significaram-me que se chama campus, a ocupação do campus 21, pronto, já estamos entendidos, pouco-lhes tempo, e eu, quando o Sr. Presidente entender que eu estou a falar muito, diga-me, porque eu tenho sempre este risco de ser tagarela, e eu não quero nada disso, antes pelo contrário, eu não quero tomar tempo aos senhores, vou concluir. Portanto, quanto aos outros temas que o Sr. Deputado Mário Amorim teve a amabilidade de me significar como sendo objeto desta audição, com certeza temos de falar deles, as insuficiências e as irregularidades. Não há organização nenhuma, e então com esta dimensão é o maior empregador do país, penso eu, em termos absolutos, 150 mil funcionários, não é qualquer coisa. Elas vão sempre existir. Eu não estou aqui numa pele de síndico, estou aqui numa pele para colaborar e particular. O esforço de outras entidades na persecução do mesmo objetivo, que é combater essa tal fraude. Quanto aos casos recentes, temos tempo de falar nisso, com certeza alguém mais me vai falar nisso, terei tempo. Quanto aos alarmes, se não existem já tantos alarmes, para que é mais um alarme? Pois de facto existem alarmes, mas se calhar não foram suficientes até agora. E esta resolução prevê a criação de pontos de contacto junto das diversas entidades, todas estas entidades, desta miríade dos 150 mil, através das estruturas que têm, o LS, ACEs, enfim, para estabelecerem uma articulação com esta Comissão, trazendo ao seu conhecimento aquilo que entenderem ser
ou ser cabível no âmbito destas insuficiências e irregularidades. Quanto à sobreposição do centro de controle, vou já terminar, só para lhe dizer, Sr. Doutor, e aos seus deputados, dirijo-me a todos, como é evidente, e ao Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu estudei os despachos do então Ministro Paulo Macedo. Como sou um colecionador nato, até fui descobrir a entrevista do Dr. Paulo Macedo em 29 de junho de 13, a 2 anos de mandato, onde já falava de desperdícios e da sindicância a esses desperdícios, a essas ineficiências, irregularidades, e tinha uma ideia própria que o levou a criar esse centro de monitorização. Não há qualquer sobreposição, porque as próprias entidades que dependem do centro de controle, a SPMS, vai indicar um membro permanente que articulará com a Comissão os factos que vieram ao seu conhecimento. Muito obrigado. Peço desculpa se fez curioso. Muito obrigado. Nós sabemos que é de facto mais difícil dispor do mesmo tempo para responder do que para perguntar, e portanto o que nós solicitamos sempre é, na medida do possível, e fê-lo seguramente. Portanto, como referi, Sr. Doutor, agora irei dar a palavra aos diversos grupos parlamentares. Teria a amabilidade de anotar as questões, na medida em que devolverei a palavra depois de formulados pelos diversos grupos parlamentares as respectivas perguntas. Por ordem decrescente de representatividade parlamentar, agora o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Sras. Deputadas e Srs. Deputados, antes de mais eu queria saudar a presença do Sr. Juiz Desembargador Carlos Alexandre nesta Comissão, e agora Presidente da Comissão de Combate à Fraude no SNS. E dar-lhe, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PST, uma palavra de gratidão por ter aceito esta missão, que é uma missão difícil, uma missão complicada, mas que é determinante, tal como disse há pouco, para o futuro do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que o momento desta audição provavelmente não será o melhor, mas, enfim, foi uma iniciativa da Iniciativa Liberal, e, portanto, nós, obviamente, que respeitamos, porque, primeiro, é preciso conhecer profundamente o que está a acontecer no SNS, enfim, todas as suas vertentes, é preciso organizar a equipa, é preciso ter os elementos, obviamente, necessários para definir, depois, uma estratégia concludente. Ainda assim, o desafio, de facto, é imenso, mas julgo que será também estimulante, tal como o Sr. Juiz Desembargador acabou de o dizer, e tenho a convicção que vai querer implementar todas as funções / competências que são atribuídas à Comissão de Combate à Fraude no SNS. O objetivo anunciado pelo Governo de alcançar uma poupança em termos públicos, estimada em cerca de 800 milhões de euros ao longo do mandato desta Comissão, por si liderada, pressupõe, de facto, uma dedicação plena e uma causa essencial que é fundamental para o SNS, eu diria que é fundamental para cada um dos cidadãos que reside em Portugal, ou seja, prevenir e travar desperdícios, ilícitos financeiros e crimes, ao que acresce, de facto, propor melhorias ou mudanças legislativas de controle interno no Serviço Nacional de Saúde, com vista a combater a ineficiência ou a má gestão que possa acontecer no serviço público. É uma missão, de facto, complexa, que exige uma capacidade de organização exemplar, uma voz de comando firme, centrada numa liderança forte, muita diplomacia e um apoio robusto de todas as entidades que vão participar nesta Comissão, seja aquelas que vão participar de forma permanente, e que nos disse há pouco que algumas delas ainda não terão nomeado o representante na Comissão propriamente dita, seja aquelas que naturalmente irão participar de forma pontual, no sentido de ajudar a fazer algumas investigações ou a serem ouvidos em áreas específicas. E, obviamente, é preciso também ter muito apoio do Governo. Nesta perspectiva, a sua escolha parece-nos, de facto, o homem certo para o lugar certo, dado aquilo que é o seu trajeto ao longo destes anos e a sua capacidade de trabalho. Ainda assim, gostava de lhe deixar aqui algumas questões, veio cá e, portanto, eu vou deixá-las, provavelmente algumas não terá ainda, se calhar, as respostas para elas, mas a primeira questão tinha a ver com as grandes prioridades da Comissão de Combate à Fraude, quer em termos de áreas de atuação, quer de setores de atividade. A segunda questão é como é que o Sr. Presidente e o Sr. Juiz Desembargador, como é que antevê a articulação com as entidades competentes para a efetivação das responsabilidades disciplinar, financeira e criminal no domínio de combate à fraude
e, designadamente, dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. A terceira questão, que já foi falada hoje, é de que meios e recursos, designadamente materiais e humanos, dispõe já a Comissão. Eu percebi que ainda não dispõe de grandes meios e recursos. E se os considera suficientes ou, não o sendo, que expectativas dispõe de que esses meios lhe serão conferidos rapidamente. E a última questão, que será a questão mais importante, ultrapassando um bocado aquilo que são as competências já esperadas da Comissão de Combate à Fraude no SNS, que tem a ver com o facto de também cumprir à Comissão propor melhorias ou mudanças legislativas de controle interno no SNS com vista a combater o desperdício, a ineficiência ou a má gestão no Serviço Público de Saúde. O que lhe pergunto é óbvio que tem o apoio do Governo nesta situação, mas estamos a falar de matérias que podem ter alguma interseção com algumas decisões que o próprio Governo eventualmente possa tomar, e obviamente terá o apoio do Governo, mas esta importantíssima missão, que eu acho que é fundamental, porque nós temos falado ao longo dos anos que um dos grandes problemas do SNS, para além da questão dos recursos humanos, é também a questão de termos uma gestão que seja de facto eficiente. Nós sabemos que muita desta gestão ineficiente não tem a ver com a qualidade dos gestores propriamente ditos, mas tem mais a ver com aquilo que são as regras muito apertadas que a administração pública tem e que não permite, por vezes, tomar decisões rapidamente. E o que eu deixo como pergunta é se vai ter margem de propostas, para fazer propostas nesta área, para, de facto, conseguir melhorar a eficiência no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Marta Silva. Também até 5 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Juiz Carlos Alexandre, desde que o Chega está representado nesta Assembleia, que tem vindo de forma bastante consistente a denunciar o desperdício, o uso abusivo, a fraude que está instalada no SNS. E durante anos estas denúncias foram tendencialmente sendo desvalorizadas, foram até relativizadas ou tratadas como casos pontuais, mas hoje sabemos que não são exceções, pelo contrário, são sintomas de um sistema que aparentemente não tem controle efetivo. E nos últimos meses tornaram-se públicos casos particularmente graves, médicos a faturarem milhões em trabalho adicional, prescrição fraudulenta de medicamentos comparticipados, inscrições irregulares e múltiplas no SNS, ou seja, com um único número de utente, várias pessoas, sobretudo não residentes, estão a utilizar o SNS, uso abusivo de tarefeiros a preços manifestamente superiores ao custo dos profissionais do quadro, contratos milionários, alguns por ajuste direto, outros com fiscalização meramente formal, medicamentos que expiram em armazém por falhas graves de gestão, tratamentos caríssimos realizados a estrangeiros sem enquadramento claro do ressarcimento, chegam só com passaporte, pedem vacinas, pedem medicação para o VIH, para a sífilis, diálises, tratamentos complexos a cancros, etc., para não falar dos partos. Tudo isto tem uma consequência direta, menos recursos para os portugueses, piores cuidados de saúde e um SNS cada vez mais difícil de gerir. E quando agregamos todos estes fatores, fraude, má gestão, ineficiência, ausência de responsabilização, estamos a falar de perdas anuais de várias centenas de milhões de euros e está, pelo Governo, apontada uma poupança potencial na ordem dos 800 milhões, como já foi aqui referido pelo Dr. Miguel Guimarães. Portanto, é neste contexto que esta Comissão é criada, saudamos a sua criação, mas a sua eficácia irá depender exclusivamente da sua independência e da sua capacidade de produzir consequências reais. E o despacho que cria esta Comissão é claro, ela não se limita à análise teórica, confere-lhe competências para detectar indícios, propor auditorias, desencadear processos sancionatórios, articular com a PJ e participar factos às entidades criminais competentes, etc. Por isso, Sr. Juiz, a questão central é simples: esta Comissão vai marcar uma ruptura com o passado ou será apenas mais um exercício de diagnóstico sem responsabilização? E deixo-lhe para já 3 perguntas muito diretas. Quais são, objetivamente, as suas prioridades ou as prioridades desta Comissão no curto prazo? Vamos atacar primeiro o trabalho adicional, os contratos, a fraude na prescrição de medicamentos, o uso abusivo por não residentes. Quais é que são as suas prioridades? Segundo,
A Comissão terá acesso pleno, automático e desburocratizado aos dados clínicos, financeiros e administrativos ou ficará dependente das mesmas estruturas que falharam no controle? E, por fim, se está preparado para enfrentar resistências institucionais e interesses instalados, mesmo quando a fraude envolva hierarquias superiores ou práticas normalizadas no SNS. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia, igualmente até 5 minutos, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Combate à Fraude, Dr. Carlos Alexandre, e dizer-lhe que agradecemos a presença nesta comissão e esperemos que seja o início de um trabalho profícuo e, de nossa parte, que nós podemos colaborar em todos os meios necessários para este trabalho, cá estamos disponíveis. Do que percebemos nesta primeira intervenção do Sr. Doutor, tem a ver muito com a relação que tem com a governação e o conhecimento do interior do Serviço Nacional de Saúde. Explicou-nos que, efetivamente, defende o Serviço Nacional de Saúde enquanto um serviço público de saúde e também conhece o SNS enquanto utente. Portanto, nós o que podemos esperar desta comissão é a vertente judicial no Serviço Nacional de Saúde. A vinda do Sr. Presidente desta Comissão, hoje aqui, no momento que o faz, é importante para esclarecermos questões relevantes que foram levantadas, desde logo sobre a própria governação do Serviço Nacional de Saúde, a articulação com as entidades já existentes e a clara separação das funções de combate à fraude, na gestão eficiente e no combate ao desperdício e na própria investigação. Há aqui uma importância em clarificar o papel concreto desta nova estrutura, desde logo os seus limites de atuação, os meios que tem, o impacto que poderá ter no Serviço Nacional de Saúde, na sua própria relação com os profissionais de saúde e na relação com as entidades já existentes, como a IGAS, a Inspeção-Geral de Finanças, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, e até da relação do Serviço Nacional de Saúde com entidades com as quais o SNS tem relações contratuais, como é o caso do setor social e do setor privado. O Governo anunciou esta comissão prometendo a poupança de 800 milhões de euros. Trata-se de um valor muito significativo e que exigimos ou agradecemos um esclarecimento rigoroso. Portanto, a primeira pergunta que faço é, esta promessa, esta poupança prometida dos 800 milhões de euros com a criação desta estrutura, desta nova estrutura, como é que se consubstancia em concreto? E a relação com as entidades externas? Muitas das situações que nós conhecemos publicamente dizem respeito à relação do Serviço Nacional de Saúde com entidades externas, fora do SNS, setor social, setor privado, através, por exemplo, de contratos de prestação de serviços. Neste contexto, importa perceber qual é o alcance desta nova estrutura quando os factos extravasam a esfera do Serviço Nacional de Saúde. Que instrumentos tem esta nova estrutura nestes casos? E como é garantido o escrutínio e a transparência na contratualização com estas entidades externas? A resolução do Conselho de Ministros, que o Sr. Doutor já aqui referiu, atribui à Comissão funções de análise, de monitorização e até de articulação. Neste contexto, a pergunta que se faz é se neste momento as entidades que estão com estas funções, com estas competências próprias, se faria mais sentido melhorar estas entidades nestas competências ou criar esta nova estrutura, tendo nós sempre aqui a necessidade de esclarecimento da sua articulação e não da duplicação de processos. Nós subscrevemos que o combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde deve ser eficaz, mas também deve ser justo e deve ser rigoroso. E, portanto, a pergunta também é que critérios objetivos serão usados para criar e para identificar, neste caso, casos anómalos ou indicadores de fraude. Nós tivemos aqui nesta Comissão de Saúde um conjunto de audições que teve a ver com aquele tema que veio a público da produção adicional no Hospital
de Santa Maria. O que percebemos todos é que houve falhas de controle. Apesar de estarem previstos, eles não aconteceram. Nós temos a IGAS, temos a Entidade Reguladora da Saúde, temos a Direção Executiva, temos a SPMS e, portanto, em todos estes papéis já distribuídos, a pergunta com quem eu finalizo esta primeira intervenção é qual é o papel concreto desta nova estrutura na articulação com estas entidades que já existem, até porque nos falou aqui no novo canal de denúncia, até para o utente, como é que nós esclarecemos os canais de denúncia que já existem com este novo canal de denúncia que aqui foi apresentado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. E agora, previsivelmente, para concluirmos a primeira ronda, se mais nenhum grupo se nos juntar, entretanto, Sr. Deputado Paulo Moache, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faço favor. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento também o Sr. Juiz Desembargador Carlos Alexandre e desejo-lhe um bom trabalho nestas funções. Neste momento, e com a crise que o SNS enfrenta, com milhares de pessoas em listas de espera, com dificuldades crescentes no acesso a cuidados básicos e especializados, é ainda mais importante garantir que os recursos públicos são utilizados de uma forma eficiente e que não existem situações de abuso e fraude. E recentemente têm surgido vários casos, já foram aqui referidos, os casos da dermatologia no Hospital de Santa Maria e outros casos que geram essa desconfiança dos cidadãos naquilo e na forma como o próprio Estado gera os seus recursos e os abusos que podem surgir. E, portanto, a criação desta Comissão de Combate à Fraude no SNS é uma oportunidade relevante, mas o seu sucesso também vai depender da transparência, da independência e da capacidade de articulação desta Comissão com outras entidades. No LIVRE nós acreditamos que a boa gestão do SNS não se faz apenas com mais inspeção, passa também por termos mais transparência, mais capacidade também dos próprios profissionais intervirem na forma como o SNS é gerido, mas esta é também uma dimensão relevante, a dimensão do controle e do combate à fraude. E por isso gostaria também de colocar aqui algumas questões. Eu sei que também na primeira intervenção algumas delas já ficaram, de certa forma, respondidas, mas queria, em primeiro lugar, perceber, em termos de quais serão as prioridades desta Comissão, quais é que identifica como sendo as áreas prioritárias de intervenção neste início de funcionamento, se a Comissão deverá ter um enfoque mais na detecção e encaminhamento dos casos de fraude que acontecem, ou também na criação de mecanismos preventivos que reduzam o risco de outras ocorrências, também considerando a digitalização crescente do SNS, se estão identificados riscos específicos de fraude associados a plataformas digitais, faturação automatizada ou sistemas de prescrição eletrónica. Um facto também que, por exemplo, das audições que fizemos relativamente a essa questão específica da dermatologia no Hospital de Santa Maria, é que existiam uma série de mecanismos de controlo, se calhar demais, e, portanto, que também tornavam tudo um sistema muito complexo e, portanto, com, às vezes, a vontade de ter muito controle e muito rigor, na verdade, acaba-se por criar labirintos burocráticos e administrativos que facilitam esse abuso. Também, relativamente à composição da Comissão, também já nos deu a informação, no fundo, que não teria iniciado ainda as funções, porque haveria entidades que ainda estariam a indicar os seus representantes, mas ainda assim gostaria de perguntar se existe um prazo previsto para que essas entidades possam fazer essa nomeação e que a Comissão possa efetivamente entrar em funcionamento. Também perceber como é que entende que deverá ser feita a articulação com outras entidades de fiscalização e de investigação, também já aqui referidas, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público. Também perceber em termos de cooperação internacional, que também pode ser uma área relevante, perceber muitas vezes o que é que noutros países está a ser feito, se também entende que devem ser estabelecidos contactos com eventuais estruturas semelhantes que existam noutros países europeus ou noutros países
do mundo. Também tendo em conta que também está prevista a elaboração de um relatório anual pela Comissão, que deverá ser distribuído às tutelas responsáveis, se considera que esse relatório também deverá ser público. Também entendemos que a matéria da transparência é fundamental, até para os cidadãos também poderem ter a confiança de que o combate a qualquer tipo de fraude e de abuso está a ser feito e está a gerar resultados. E, por fim, também questioná-lo sobre a meta que o Governo estabeleceu. Foi estabelecida esta meta também já aqui referida dos 800 milhões de euros de poupança durante o mandato da Comissão. Gostaria de perceber se considera que enfim, com os dados que tem neste momento, se considera que deve ser este o objetivo, se considera que este objetivo é realista, e também qual é que é a metodologia que será utilizada para se poder medir e avaliar o impacto real do trabalho da Comissão em termos de trazer eficiência ao próprio SNS. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Paulo Moacha. Agradecer ao Sr. Deputado e às senhoras e senhores deputados que formularam as questões. Como referi, agora irei devolver a palavra ao Sr. Dr. Carlos Alexandre. Dispõe até 20 minutos, o que creio que dará para acomodar, e perdoa-se uma vontade, mesmo a um tagarela, 20 minutos. O seu cronómetro é lá ao fundo, exatamente. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em resposta ao Dr. Miguel Guimarães, a quem agradeço as gentis palavras, como aliás as dos restantes, que sei que são sinceras, de todos. Eu não tenho o dom adivinhatório, nunca tive, na minha vida profissional e agora nesta posição em que me coloquei, de saber se vou corresponder às expectativas dos cidadãos e da administração, no sentido de conseguir poupar 800 milhões de euros, ou 1.200 milhões de euros, o que for, não é? Com mão de convir, ao fim de 15 dias úteis, que é o que levo de serviço ali. A minha preocupação é instalar-me e procurar compor a comissão e começar a trabalhar. Se me vão ajudar, perguntavam-me há bocado, penso que o Sr. Deputado Dr. Miguel Guimarães e depois outros senhores deputados, se não se importavam, até respondem em conjunto nessa matéria. Não tenho totais expectativas, escrevi aqui. Olha, isto era uma coisa que eu costumava fazer lá no meu trabalho. No outro, totais expectativas na ajuda do Governo e de todos os órgãos da administração. Senão não fazia sentido eu vir para aqui, não vinha à procura de nada, agora no final de uma vida profissional, até em termos para quem pensa nisso e saíram notícias a público, eu acho até que tenho algum prejuízo económico, não vou ganhar mais nada por estar aqui. E, placidamente, o dinheiro sai da mesma administração direta do Estado e poderia recebê-lo a título de pensão da jubilação, dentro de 60 dias, a partir de 25 de março. Portanto, se me vão ajudar, não tenho dúvidas nenhumas. Prioridades nas áreas de atuação foi uma pergunta recorrente. Como é que se pode pedir a uma pessoa que iniciou funções há 15 dias, na prática, que identifique desde já todas as prioridades de atuação? É evidente que, olhando para a resolução, eu tenho a noção clara de que, primeiro, vamos ter que ponderar, junto dos diversos membros permanentes, qual é a possibilidade que temos de ir junto das entidades, estabelecer pontos de contacto, verificar quais são as suas preocupações mais imediatas desses pontos de contacto, porque estão no local, estão nas ACEs, estão nas ULS e sabem como é que as coisas se vêm a fazer e a acontecer, do que uma qualquer outra prioridade que seja, digamos assim, justiceira. Não vim para aqui, como vi escrito, na pele de nenhum justiceiro. Eu vim para aqui para ajudar a que a Comissão funcione e a que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais transparência, mais produtividade e mais articulação entre todas as componentes de que está imbuído.
Portanto, do meu ponto de vista, primeiro temos que identificar no local, perante os players, o que é que lhes está a falhar nesses checks and balances, nesses controlos. Só depois poderei dizer mais qualquer coisa. Vocês não esperavam hoje aqui nesta comissão, os seus deputados, com todo o respeito, que eu viesse aqui agora enunciar um programa de calendarizado ou não, de ações já a desenvolver. Articulação com as entidades judiciais e administrativas. O Sr. Procurador-Geral da República faz o favor de me dar atenção. Desde o ano 2012, a altura em que nos conhecemos, teve a amabilidade de me telefonar e demonstrar a sua integral disponibilidade para, no que diz respeito ao Ministério Público, indicar depois pessoas que interagissem comigo, designadamente algumas das que interagiram comigo em processos relacionados com a fraude na saúde e com a prática de ilícitos, lá atrás, nos anos de 2012 até 23. Isto porque é do conhecimento dele e meu que, e se calhar de quem for atento a estas realidades, que participei na generalidade de todos os processos que tiveram a ver com problemática de irregularidades ou deficiências na área da saúde, ao nível criminal, nas funções que me competiam, mas que me davam para perceber, até pela deambulação pelos locais onde tive necessidade de acorrer para recolher elementos probatórios, coadjuvando diligências feitas pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, ou presidindo a elas, nos casos concretos, como as coisas aí se passavam. Portanto, em domínio da articulação com as entidades judiciais e administrativas, eu não tenho dúvidas nenhumas que conheço os intervenientes e que terei a oportunidade de fazer algum trabalho útil, esperando eu o mesmo aporte da parte dos membros permanentes indicados pelas diversas entidades, de que salienta a própria Polícia Judiciária, Acho que não me deveria alongar mais nesta matéria, para não significar quem são as entidades que faltam indicar elementos permanentes. Eu espero que toda a contribuição que houve no passado, pelo menos da minha parte, ao funcionamento do sistema judiciário nesta área concreta da fraude na saúde, e que se identifica aí por tudo quanto é elementos que estão em fontes abertas, agora possa merecer idêntica correspectividade. Quanto às expectativas, já falei. Quanto às melhorias, só com as melhorias que possa introduzir ou que possa sugerir, ou que a comissão, não sou eu, a comissão é composta por 7 pessoas, para além das pessoas que possa pedir para pontualmente a coadjuvarem. Só com o avançar dos trabalhos da comissão, os seus deputados, com todo o respeito, não poderiam pensar que eu, ao fim de 15 dias, tivesse um retrato de tudo o que se passa no Sistema Nacional de Saúde. Em resposta à senhora deputada Marta Silva do Chega, cujas palavras também agradeço, quanto aos desperdícios, todos os que identificou e outros que nos passam pelos olhos todos os dias, as competências desta comissão não são propriamente as de um órgão judicial, nós não somos um órgão judicial, tanto quanto eu perspectivo. Aliás, estudando um pouco sobre esta matéria, uma coisinha que eu fiz, porque fui alertado para isso, é que já existem sistemas congéneres, mais uma resposta ali ao Sr. Deputado Palmoacho, transversalmente, já existem organismos em sistemas europeus, como por exemplo no caso inglês, em que existe até uma unidade, perdoe uma expressão plebeia, de alta a baixa, ou seja, que faz investigação, investigação quer ao nível da prevenção, quer ao nível da investigação propriamente do fenómeno nos locais em que ocorre e submete os casos ao Ministério Público, trabalha em conjugação, portanto, de princípio a fim, até submeter os casos que arquivar ou acusar, até submeter os casos à decisão final. É o caso inglês. Confesso que, em matéria de cooperação internacional, a minha principal preocupação é saber se os membros da Comissão que trabalham nestes players, os doutores sabem que estão aí identificados, os seus deputados sabem que estão aí identificados na resolução do Conselho de Ministros, saberão mais do que eu se já falaram com alguém alguma vez sobre o que se passa em Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, ou noutros sistemas congéneres, lá mais para cima, para o norte da Europa, em que existe esse tipo de unidade. Não foi esse tipo de entidade pela qual o Governo optou,
optou por uma comissão ainda para fazer esta articulação e receber a informação, procurá-la também, que é uma vertente principal, e isso fez com que eu aceitasse um bocado vir para cá, de forma independente. De outra maneira não a concebo. E que, acedendo à informação, a pudesse tramitar e encaminhar aos intervenientes, seja a IGAS, como foi aqui mencionado, por alguns dos senhores deputados, seja à inspeção aos SPMS, quanto a formas de contratualização, seja quanto à Administração Central dos Sistemas de Saúde. Portanto, se me perguntam os seus deputados, e neste caso era a senhora deputada Marta Silva, que também teve a amabilidade de colocar esta questão: quais são os objetivos prioridades? Se é o uso abusivo do acesso dos não-residentes, se é a minha preocupação com a existência dos lobbies. Bom, as minhas preocupações neste momento são estas todas e muito mais. São as preocupações de um vulgar cidadão comum que sabe que esta grande unidade de missão, que é o, chamemos-lhe assim, perdoem-me a expressão, não estou a ser propriamente juridicamente correto, que é o SNS, com 150 mil trabalhadores, como é que esta entidade, como é que esta grande empresa consegue satisfazer as necessidades dos portugueses, estando dotada de um orçamento que compõe o IRS, que afeta, aloca, se pudéssemos falar assim em gavetas, todo o IRS dos cidadãos portugueses ao longo do ano, dos que o pagam, que são cerca de 17, 18 mil milhões, mais os pagamentos dos sistemas privados que fazem pagamentos ao SNS e que, segundo me referiram, quem percebe destas coisas ali no Ministério da Saúde e nestas entidades todas, com quem fui já trocando algumas impressões telefónicas, que serão mais meia dúzia de milhares de milhões de euros. Perante isto tudo e perante este aporte financeiro, é evidente que existem muitos interesses, mas aquilo que eu perspectivo que seja a Comissão é remeter, apurar, procurar melhores sistemas de controle, visto que se verificou que, em alguns casos, se calhar não terá funcionado, ou não estará completamente explicado se funcionou cabalmente ou não. Por isso está previsto na resolução a tal indicação de pontos de contacto, com os quais procurarei sensibilizar os elementos da Comissão para irmos falar. Temos que ir falar com essas pessoas todas, de uma forma absolutamente independente. Não estou à espera que ninguém da administração intervenha se eu posso ou não posso ir falar. Nunca me cercearam até agora qualquer pergunta que fiz. Fui sempre atendido, com simpatia até, como era expectável, mas podiam ser mais lacónicos, mas não, quiseram-me explicar como é que as coisas funcionam, tipo em salas de situação, tipo a Maia, para eu ir à Maia, ver, e eu irei, mas gostaria de ir acompanhado das pessoas da Comissão, porque elas são players no sistema há muitos anos e conhecem as coisas todas, sabem fazer mais perguntas do que eu sei neste momento. Portanto, estamos cá para responder a essas solicitações e esses usos abusivos, se os há, olhando para a Lei de Bases da Saúde, olhando para o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, anda aqui numa pastinha, tenho estado a ver e a sublinhar. Quanto aos objetivos e prioridades, já falei. Quanto à senhora deputada, portanto, estou cá para aquilo que for necessário, para enfrentar o que for necessário, não tenho a menor dúvida. Conhecendo a porta de saída, como é evidente. Sei quais foram as de entrada, sei qual é a de saída. Se isso não vier a ficar, não tenho dúvidas nenhumas que não é isso que preside a decisão do Governo de me ter convidado para isto. É de me ajudar e de todos beneficiarmos. Se é só a vertente judicial, em resposta à senhora deputada Susana Correia, que eu conheço mais é a vertente judicial. Senhora deputada, com todo o respeito, eu conheço essa vertente judicial, vivi 20 anos com ela. 20 anos com ela na área da saúde e de outras áreas, muito diretamente, em 40 que levei de atividade profissional. Primeiro, estive em clínica geral,
estamos aqui em matéria de saúde, perdoem-me mais uma vez a coloquialidade, e depois, quando fui para um determinado sítio, esteve 20 anos a lidar com este tipo de problemas, estes e outros. E tenho a perfeita noção de que tem que haver uma direta articulação com as entidades. Com as entidades não só administrativas, que era aquelas que vinha falando anteriormente, mas também com as entidades judiciais. Isto não é, como disse há bocado, não o encaro como tal, nenhum órgão judicial. Entendeu o Conselho de Ministros sancionar o entendimento que deveria ser presidida por um magistrado. Na circunstância, escolheram-me a mim. Convidaram-me a mim. Acharam que eu tinha alguma valia para isso. Cá estou. Mas é uma entidade que, se tivesse que a denominar, é uma coisa parajudicial, não se insere no aparelho judicial. Mas faz articulação com o aparelho judicial. Acabei de dizer o telefonema que recebi no próprio dia da indigitação. E no qual confio, porque de pretérito sempre confiei e não estou arrependido de toda a colaboração que prestei e da que me prestaram a mim, no que me dizia a mim diretamente respeito. Se há uma duplicação de estruturas com as estruturas atualmente existentes, isso só existiria se fosse uma coisa em que nós nos fôssemos, se fosse uma situação, perdão, em que nos fôssemos substituir a qualquer uma destas entidades. Ora, nós vamos ter a assemblagem, perdoem-me o galicismo, do aporte de todas estas entidades que vão contribuir, quer o IGAS, quer a ACSS, quer os SPMS, quer a Polícia Judiciária, perdoe-me se me esqueço agora de algum, vão todos contribuir para esta estrutura nova de missão, entre aspas, esta comissão, que vai tentar fazer alguma coisa de novo, articulando e conjugando toda a informação e fazê-la chegar aos canais respectivos, de uma forma independente. Quanto à articulação com, portanto, a relação que eu espero com o IGAS, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, é total, porque estou habituado a ela desde o outro tempo, em que eu trabalhei na outra faceta deste combate, chamemos assim, à fraude e à corrupção. Quanto à articulação com o setor social e privado, os players que integram a Comissão ajudaram-me a compreender melhor quais as necessidades que vai haver, e certamente haverá, com esses setores, e cá estaremos para colaborar com eles na medida do possível e verificar se estes itens todos que estamos a falar também se verificam nesses setores. Ou por utilização desses setores em detrimento do setor público. No que diz respeito à senhora deputada, às perguntas gentilmente formuladas pelo Sr. deputado Paulo Macho, do Partido Livre, quanto à transparência, acho que já fui bem explícito do que é que eu vim aqui fazer, porque é que eu me vim meter nisto. Quanto à detecção de casos de fraude e a prevenções do risco associado através dos sistemas informáticos cada vez mais utilizados, pois evidentemente não sendo eu um expert em matéria informática, tive a perfeita noção quando falei com o SPMS de que já se avançou muito caminho, em boa hora iniciado, pelo Ministro Paulo Macedo, com o Centro de Controlo e Monitorização de Faturas e outras entidades que foram subsequentemente criadas. Nessa altura foram criados grupos de trabalho, em 2012, esses grupos vieram a produzir logo alguma articulação. Não sei se o Sr. Deputado está ao corrente, os Srs. Deputados, mas chegou a haver uma senhora, uma inspetora da Polícia Judiciária, que acompanhava a atividade desse centro de monitorização de receitas e de despesa na Maia, que era uma senhora que integrava o grupo de trabalho, a inspetora Carla Costa, que infelizmente não posso ter o concurso dela nesta comissão, a não ser a título pontual, de acordo com o que ela sabe, e sabe muito sobre isso, esteve lá bastante tempo, porque neste momento coordena, e bem, a secção de criminalidade infantil e pornografia, todos estes fenómenos que temos vindo aí a assistir agora na televisão. A coordenadora é a então inspetora da Polícia Judiciária de 2012, que esteve a trabalhar diretamente com o Ministério da Saúde na implementação desse centro de fatura, de conferência de receitas e de despesa da Maia, a doutora Carla Costa.
cujo concurso se espera obter pontualmente, também, apesar de estar afeto a outro serviço. Detecção de fraude, casos de fraude, prevenção, registros informáticos. Portanto, as pessoas que trabalham em informática e que trabalham no SPMS certamente me vão explicar como é que as coisas funcionam. E é a percepção que tenho dos primeiros contactos que tive com elas. Não é suficiente, não tem sido suficiente em resposta aos seus deputados em conjunto. Bom, não sei, eu sei o que o público sabe. Agora estou-me a inteirar, há 15 dias que estou a olhar para isso, para o Código dos Contratos Públicos, não era uma matéria com que eu trabalhasse diariamente, estou-me a aculturar e a ver em que é que poderei ser útil nesse domínio. Mas com vontade e determinação, podem estar seguros. Cooperação Internacional, já disse que gostaria de perceber como é que funcionam os tais modelos de unidade transversal. Sei que não foi essa a opção do Governo, mas pode ser que quem venha a seguir que a adote. Quem venha a seguir é esta Comissão, não é? Quem venha a seguir ao Governo. Pode ser que isto evolua, que se entenda que deve evoluir. Bem, agora eu olhei para lá outra vez. Não me tenho... Sabe que nós lá nos tribunais não nos preocupávamos com o tempo, de maneira que agora estava com medo já de ter passado esta coisa. Modelos similares, já disse, e depois, se o relatório anual... Bom, Sr. Doutor, eu ainda estou a instalar a comissão, a ver se consigo obter o concurso de todos os intervenientes. Vi isso do relatório, mas pensei, bem, talvez eu em janeiro do ano que vem já possa, com esta gente toda, que eu estou à espera que venha, aqui ter comigo, que já está lá, as instalações todas preparadas, etc., e que possamos produzir um relatório e explicar-lhe melhor se ele deve ser público ou não. É uma matéria que depois teremos que ponderar entre todos na Comissão. A própria resolução do Conselho de Ministros diz que eu estou vinculado, eu e os elementos da Comissão, a segredo de todas as matérias que viemos a tomar conhecimento. Portanto, teremos que ponderar isso muito bem, de forma a não colidir com interesses de investigações em curso ou com outras matérias que possam vir a ser postas em causa com a divulgação total de tudo o que se vier a apurar ao longo do ano. Peço desculpa se fui fastidioso. Muito obrigado. Bem, agora não foi muito mal. Não. E à semelhança de uma anterior encarnação, para usar uma terminologia processual, os prazos do depoente são indicativos, os seus deputados é que são perentórios. E, portanto, vamos então... A segunda e última ronda será muito curta, a cada grupo parlamentar está atribuído até 1 minuto e, portanto, o senador terá a amabilidade nos mesmos tempos de responder com o somatório dos tempos, portanto, antecipo entre 4 e 5 minutos. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faça favor, 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou fazer nenhuma pergunta, aliás, eu tive o cuidado de dizer ao Sr. Juiz Desembargador Carlos Alexandre que, de facto, este momento não era um momento certo para o ouvir aqui nesta Comissão, mas pronto, mas a Iniciativa Liberal insistiu. Na verdade, já nos deu aqui informações importantes de como é que as coisas estão e compete-me a mim, como representante do Grupo Parlamentar do PSD, mais uma vez deixar-lhe uma palavra de gratidão por ter aceito esta missão difícil. Nós estamos completamente confiantes que vai fazer um bom trabalho, acreditamos em si e acho que é a pessoa certa para o lugar certo nesta matéria e isto é muito importante para o SNS e para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Agora, Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Faça também 1 minuto. Muito bom dia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Juiz Carlos Alexandre. Nesta fase do processo, esta Comissão nasce porque o país está farto de fraude, farto de desperdícios, farto de ver o SNS sem recursos, enquanto alguns parecem intocáveis, e isto tem sido os últimos 50 anos. A nomeação de Vossa Excelência cria uma expectativa alta e exigente. Portanto, o que eu desejo é coragem para ir além dos casos fáceis, é coragem para tocar onde dói e é coragem para enfrentar interesses instalados, sejam eles clínicos, administrativos ou políticos. Os portugueses não querem mais nem entendem relatórios, querem consequências, querem saber quantos casos dão entrada, quantos seguem para o Ministério Público, quantos acabam em responsabilidade real. Da parte do Chega, a mensagem é clara, ir até ao fim, que não recue nunca perante pressões, é coragem para trazer conhecimento, verdade e transparência.
O SNS precisa de limpeza, o país precisa de justiça e esta é uma oportunidade Obrigado. que não pode falhar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra, então, à Sra. Deputada Susana Correia para concluir esta segunda ronda. Faça favor, um minuto. Obrigada, Sr. Presidente. Dr. Carlos Alexandre, falando em expectativas, eu quando falei da poupança prometida dos 800 milhões de euros, foi a Sra. Ministra que nos deu esta expectativa. Foi a própria Sra. Ministra que disse que a nova estrutura deverá permitir uma poupança estimada em 800 milhões de euros e estão a usar palavras da Sra. Ministra. Portanto, nós aqui na Comissão tentar perceber em que é que se consubstancia esta poupança prometida. De qualquer forma, agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os esclarecimentos do Sr. Presidente da atual estrutura e desejar-lhe um trabalho profícuo e disponíveis para o que entender que possamos colaborar também no funcionamento desta nova estrutura. Muito obrigada. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Dou a palavra ao Dr. Carlos Alexandre para encerrar até 3 minutos. Talvez Mas eu não não sou merecedor de tantos encómios, mas espero estar à altura do desafio que me foi lançado e não tenho os senhores deputados a mínima das dúvidas de que me sinto confortável com o pedido que me foi feito e que me sinto à altura de conseguir fazer um trabalho que seja consequente, independentemente de interferências externas, que não me são expectáveis, antes pelo contrário, tenho tido a maior das cooperações e é isso que espero manter no tempo em que lá estiver. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Em nome da Comissão, e aliás, creio que todos os grupos parlamentares o expressaram agora, desejar as maiores felicidades para o trabalho, assim que estiver completa a equipa que seguramente desenvolverá. Não é difícil antecipar que voltaremos a encontrar-nos nesta comissão de certo. Senhoras e senhores deputados, permitam-me só um pequeno intervalo de permitir acompanhar o Sr. Carlos Alexandre e prosseguiremos já.